vou apresentar um pouco para vocês aqui o FontLab e mostrar um pouco como que ele está funcionando aqui para a gente, né? Então notem que aqui à esquerda a gente tem aqui no Basics Latin Simple. Essa opção já seleciona para a gente os caracteres que a gente tem como básico para um idioma latino, né? Então tudo que a gente combinou de ser desenhado para tipografar, ele vai estar incluso aqui. Pois bem, notem que quando você abre uma letra no FontLab, ele consegue mostrar a espessura para a gente aqui do traço. Então, se estava com dificuldade, por exemplo, de resolver um pouco isso no Illustrator, você pode agora medir aqui e comparar essas letras, certo? Notem que a gente tem aqui, né, uma opção. Se você trouxe os acentos para os espaços correspondentes, né, como o til, que tem esse nome tilde, né, ou o grave, que é o acento da crase, o circunflexo, a trema, o acento agudo, que é o acento normal, né, que a gente costuma usar bastante em português. Então, se você trouxe esses acentos e deixou eles prontos aqui já, olha só, a gente consegue criar de forma automática o das letras, né? As letras acentuadas. Então, como exemplo, eu vou clicar aqui na minúscula, no A minúsculo. Então, se eu tenho A e tenho o acento grave, ele já cria para mim o A aqui. Então, isso facilita muito o trabalho. O que restou para a gente é só ajustar, né? Caso tenha ficado muito para a direita ou muito para a esquerda, você pode clicar. Você vai ver que ele vai ter uma apresentação um pouco diferente, é porque ele mantém ainda como se fosse uma referência, né? Um link com o original, e eu posso usar as setas, né? Esquerda e direita, ou Shift esquerda para andar mais rápido, para posicionar esse acento em relação à letra, né? Então verifiquem se tudo ficou interessante, né? E daí é só criar esses dois caracteres. No caso esse E eu achei um pouco estranho, eu colocaria ele mais para a esquerda aqui. Esse um pouco mais para a direita. Os Is. Notem que os Is, a gente já tem um pingo no I. E para você conseguir editar, o que você faz? Dá um clique aqui, né, na letra, botão direito, Decompose. Daí ele vai deixar editável esse I. Então ele vai quebrar aquela referência original que a gente tinha com o I desenhado lá. Então se você alterar o seu I, você tem que alterar esses daqui também. E eu posso apagar agora o pingo que estava sobrando. Notem que para navegar, né, entre as letras desenhadas, eu posso apertar o Command e vejam aqui embaixo, né, ó, o Command e o colchete. Daí eu consigo navegar no que eu desenhei aqui já. Tá? Se você estiver usando o PC, provavelmente vai ser o Ctrl. Tá? Então, de novo, vou aqui, Decompose, e vou retirar, então, esse link com o original. Vou poder apagar aqui. E continua a minha criação dos outros caracteres, né? O N com o tio, olha como ficou um pouco estranho, eu vou ajustar. Os Os. Se você for criar todos esses e revisar depois, o que você pode fazer também? Deixar marcado. Vamos supor que eu não quero revisar agora. Então eu posso selecionar os que eu acabei de desenhar e deixar uma marcação de cor aqui. Isso vai me lembrar que eu preciso revisar algumas partes, ou se você estiver desenhando e o seu colega, a sua dupla, for revisar, ele já sabe que tem que revisar a questão do alinhamento aqui dessas letras. Então esse é um processo muito fácil para criar, né, essas acentuadas,
porque a gente não vai ter problema de proporção e nem de alinhamento, porque a revisão é muito fácil. Os U's. Se eu quiser criar um Y também, tudo certo, porque eu já tenho esses acentos. E já fica um conjunto um pouco maior de caracteres. Notem que eu estou usando, né, o espaço reservado para o til. Tá vendo que ele é só escrito tilde aqui no código? E existe um outro til, que é esse ASCII tilde, que não é o acento. Esse sinal é aquele que fica próximo da altura X e ele vai ser usado sozinho. Tá? Então, atenção para esse caractere aqui. Notem também, né, que a gente consegue agora editar esses contornos exatamente igual ao Illustrator. Eu ainda acho um pouco mais fácil porque a simbologia aqui ela acaba sendo mais fácil de interpretar. Então, os pontos que são redondos como esse, quer dizer que eu tenho duas alças que são dependentes uma das outras, né? Se eu tenho um ponto que é quadrado, quer dizer que são alças independentes. Então eu tenho essa quebra aqui, intencional. Então se eu mexer essa alça, eu não vou interferir no que vem depois do ponto. Já esse tipo de ponto que é um triângulo, quer dizer o quê? Que eu estou vindo de uma linha que é reta, né? Linha mesmo, né? E transformo numa curva. Então isso acaba facilitando a nossa vida. Então, para uma revisão final dos desenhos, vocês podem usar esse método. Né? Se tiver uma linha aqui e estiver mostrando um quadradinho, dá 2 cliques que ele vai alinhar melhor aqui. Certo? Então, isso é uma técnica interessante aí do FontLab. Então, mantenham salvo o arquivo de vocês, né? Save font, o tempo todo, e se organizem em relação à localização delas no seu computador. Certo?